Bom dia! Vamos começar mais um Foco Force Café comigo, Ângela Daloy, aqui de segunda a sexta com você, trazendo vídeo novo. Então, faz o seguinte, você tá gostando? Ou é só a primeira vez aqui? Se é só a primeira vez, seja bem-vindo. Já deixa um like no vídeo que eu tenho certeza que você vai amar hoje. Se inscreve no nosso canal para você receber diariamente todos os vídeos que a gente posta aqui. Sempre tem algo bom para você tirar, algum ensinamento, alguma coisa boa, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todos esses negócios aí, que eu te garanto, não é nem pra mim, é pra você mesmo. Pra todos os dias você viver alinhado com o seu propósito com Deus, alinhando corpo, mente, espírito de uma maneira única, pra você ser o melhor que você pode ser. E você dá conta, por mais difícil que as coisas estejam acontecendo aí na sua vida, que eu sei que sempre tem um assunto pra resolver, sempre tem alguma coisa que não sai como a gente espera, sempre tem uma pressão, e hoje a gente vai falar disso. Do poder de viver na pressão algumas vezes e de usar da melhor maneira possível a pressão que a vida dá às vezes. Eu sei que é difícil, mas você sabia que se você gerir corretamente, essa pressão pode ser olhada e transformada a seu favor, que nem sempre é de todo ruim? Na verdade, não é. E até o final desse episódio você vai entender que a pressão às vezes pode te fazer evoluir, construir algo novo. Explorar isso de outra maneira, com outro olhar. Vamos junto? Vou trazer para vocês a palavra do papai para a gente entrar no tema. Trouxe para vocês 2 Coríntios, versículo 4, de 8 a 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos. Você já passou por alguma coisa assim? Pois é. Essa passagem, ela transmite a ideia de que, apesar de todas as dificuldades, tribulações, pressões, tudo o que acontece, você não está sozinho. Você não foi e não vai ser derrotado nunca. Se você estiver ali pautado na sua capacidade através da fé, você pode transformar a pressão numa oportunidade de crescimento, de fortalecimento. Ah, mas isso é história para boi dormir, isso é só para acalmar o coração? Não. Já ouviu aquela frase? O que não nos destrói nos fortalece? É exatamente isso. A pressão que você sente não é para te quebrar, é para te moldar para algo maior. Eu te garanto que isso pode ser mudado se a gente conseguir organizar da maneira certa. O nosso corpo, por exemplo, quando ele está sob pressão, tem uma resposta física do nosso corpo, só que isso pode ser usado como um potencial de crescimento. A pressão no corpo, fisicamente falando, ela pode ser uma força que te transforma de uma maneira absurda se você souber organizar tudo isso. Nosso corpo, quando ele é pressionado fisicamente, ou seja, por um treino intenso, por uma situação de estresse que você fica ali nervoso, o seu corpo ele libera o quê? Cortisol, tá? Neurotransmissor, que é o famoso hormônio do estresse. Fechado? Entendeu isso? Então tá. No entanto, se você souber lidar com essa pressão, o corpo ele pode responder com uma força absurda para superar qualquer coisa, para superar qualquer situação. Esse hormônio liberado, usado da maneira correta, ele pode ser usado como resiliência, como capacidade de lidar com o estresse. Só que você precisa controlar isso, entender como funciona, de onde vem. Eu vou te explicar hoje. Pesquisas mostram que pequenas doses, de pressão física e estresse, quando controlada, pode ajudar a aumentar a capacidade mental e emocional. E seu conceito de adaptação ao estresse, ou a tal da resiliência, que você conhece por esse nome, é você usar isso a seu favor. Pensa numa situação que você foi desafiado, fisicamente, num treino pesado, numa corrida muito longa, onde você precisou usar o seu corpo, seu físico ao extremo. A pressão que seu corpo sentiu, a dor que você sentiu naquele momento, não te quebrou. E aí você começa a perceber que mais uma vez você foi mais forte, que você consegue usar isso da melhor maneira ainda para a próxima vez. O seu corpo, ele é mais forte do que você pode imaginar. Você tem mais força do que você consegue pensar que você tem, fisicamente mesmo.
A pressão no seu corpo, ela pode ser o combustível para o seu crescimento. Se você aprender a administrar, usar essa pressão como um combustível para chegar onde você acredita conseguir chegar. Na próxima vez que você sentir pressão no seu corpo, ou no treino, ou numa situação difícil, você sente até fisicamente, começa a pensar, essa pressão está me tornando mais forte, está me preparando para algo maior. Começa a reprogramar isso, trazer para sua mente, porque a mente também, passando sobre pressão, pode criar novas oportunidades, que você só vai conseguir enxergar passando por pressão. A pressão mental, ela também pode ser um motor de transformação, de autodescoberta. Passando por situações que você nunca passou, você vai conseguir achar soluções que você nunca conseguiu antes ou achou que nem era capaz. Quando você está sob pressão mental, o seu cérebro ele entra num estado de alerta, tá? E isso ativa regiões que ajudam a encontrar soluções criativas e eficazes, que sem pressão você não ia conseguir enxergar. A pressão, na verdade, ela pode ser a chave para desbloquear o seu potencial mental. Mas depende. Se você se entrega para a pressão, para aquele papel de vítima, você usa isso para se autodestruir. E não é sobre isso que eu estou falando aqui. O que acontece é que, quando o cérebro ele começa a liberar esses neurotransmissores como dopamina, endorfina, que são responsáveis por prazer e por motivação, ou seja, quanto mais você se desafia, mais o seu cérebro ele se adapta para encontrar maneiras de resolver problema. Já ouviu a frase? Eu escuto gente falando, grandes empreendedores falando assim, eu sou viciado em problema. É sobre essa perspectiva, sobre o problema te trazer soluções ou visões que você não ia ter sem o problema. A pressão mental é uma forma de treinamento. No corpo também. Agora, se tratando de mente, quando você está se sentindo pressionado por um projeto, uma meta, uma situação pessoal que você está passando na sua vida, a forma como você lida com essa pressão vai definir o seu sucesso. Se você começa a encarar a pressão de uma forma genuína, de uma forma poderosa, como um degrau para subir, o negócio fica diferente. Se você aprende a agir com calma, com foco, com inteligência emocional, a pressão se torna e se transforma numa ferramenta para alcançar objetivos ainda maiores. Tá fazendo sentido? Vamos trazer para o nosso espiritual? Olha uma história, que é uma história mais incrível do que a história de José no Egito? Pensa na história de José. Ele passou por momentos difíceis, de pressões absurdas. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, depois ele foi injustamente preso lá no Egito. Mas o que aconteceu? Ele manteve sua fé em Deus, ele nunca vacilou. A pressão não fez com que ele explodisse, fez com que ele se fortalecesse. José ele usou cada momento de pressão para se fortalecer espiritualmente, se aproximar mais de Deus, moldando o seu caráter para um grande propósito que só na pressão ele ia conseguir atingir. Só na pressão ele ia conseguir ser moldado para o que Deus estava preparando para ele. Ele não se deixou abalar pela dor. Ele usou cada situação para aprender, para crescer ainda mais. No final, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Salvou vidas, cumpriu seu propósito. José não deixou a pressão destruí-lo. Ele usou isso como um preparo. Ele sabia que isso estava sendo moldando o caráter dele, moldando ele para algo maior. Ele sabia da promessa dele, de Deus para ele, para a vida que ele ia ter. Mas ele precisava passar por tudo isso para sustentar a promessa. Ele podia ter se rendido, mas ele escolheu manter a pressão para crescer. E você? Como que você está lidando com os desafios da sua vida? Como que você está lidando com as pressões que aparecem? Com a pressão da vida? Eu sei que às vezes parece difícil demais. Pode ser que você não entenda o motivo de tanta pressão agora. Mas saiba que pode ser um caminho para um propósito maior. Que se você não passar por isso, você não vai estar preparado para sustentar o que você precisa. Para coisas maiores. Quer um filme poderoso? Eu sou cinéfila, eu adoro filme. Para você entender sobre esse tema que eu estou falando, A Forja. É um filme espetacular que você vai entender sobre se forjar para sustentar a promessa que Deus tem para a sua vida. Agora, quando a gente fala sobre pressão, enquanto a gente está falando sobre isso, deixa eu até pegar minha água aqui, para já entrar nesse tema. Você sabia que a hidratação é uma das chaves
para você manter o corpo funcionando sob essa pressão? Quando você está bem hidratado, quando você toma a sua roxinha, o nosso corpo ele lida melhor com o estresse. E a pressão física e mental também consegue ser mais suportada ali. Eu confio na água cristal aqui que eu trago sempre para vocês. Eu me mantenho sempre hidratada para continuar essa jornada de superação. Sua energia, a sua clareza mental, sua disposição física depende diretamente de quando você cuida de você. A hidratação faz parte disso. A maneira que você se alimenta faz parte disso. Você precisa estar forte para sustentar a pressão. Então o que você está ingerindo? Como que você está se cuidando? Como você está se moldando? O quanto você se coloca sob pressão diariamente para sustentar algo grande? O quanto você tem a capacidade de sustentar isso? O seu espírito sob pressão, a história que eu trouxe de José também, é força de fé em tempos difíceis. A pressão no espírito, por exemplo, quando ela é enfrentada com fé, com propósito, pode ser uma fonte inesgotável de força. Quando você está pautado em quem tem toda a força do mundo, você se torna invencível também. Nesses momentos de pressão que a gente passa, quando a vida parece que aperta, que não tem mais jeito, a nossa fé, a nossa conexão com Deus pode ser a chave para a gente conseguir superar tudo isso. A pressão, ela não testa a gente o tempo inteiro. Parece que é Deus testando a gente. Não é, a vida é difícil, a vida é pesada, tem situações que a gente não consegue passar. Sozinho não, mas com Ele você consegue. Porque isso te purifica, isso te fortalece. Quando você está pautado na palavra certa. A maneira como você lida com essa pressão espiritual determina também a sua capacidade de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Olha José, se ele não tivesse passado por tudo isso, ele não ia ter recebido a promessa tão grande de ser o homem mais poderoso do mundo. E você, quantas vezes você deixa a pressão para depois? Deixar a pressão que você precisa passar para se moldar, para ser alguém melhor, é adiar a promessa que você vai ter para sua vida. Então sustenta, usa isso para se forjar, para ser alguém mais forte. Não é castigo, é oportunidade de se tornar mais forte, mais alinhado com o seu próprio propósito. Respira fundo. A passagem que eu trouxe aqui no começo, a palavra do papai: em tudo sou atribulado, mas não desanimado. Em tudo sou perseguido, mas não desamparado. Derrubado, mas não destruído. Foi quando Paulo disse. Quando ele estava passando por dificuldade, a pressão que Paulo enfrentou moldou, fortaleceu ele espiritualmente. Ele cumpriu o seu propósito, o propósito de Deus para sua vida. Em tempos de pressão, olha para a sua fé. Olha para Deus. Deus não dá mais do que a gente pode suportar. Deus não é mau. Para com isso. Você fez com que sua vida inteira caminhasse em uma direção que você mesmo escolheu pelo seu livre-arbítrio, sabendo que tudo isso que você escolheu te levaria para algum lugar. E aí quando você chega num lugar que você não gosta, você culpa Deus. Mas quem te colocou aí? Agora sustenta a mudança. Quer mudar? Suporta o processo para se tornar alguém melhor. Suporta o processo para você se tornar alguém digno e puro. Para você sustentar sim o propósito. Se você entendeu que você tem um propósito, sustenta a mudança. Isso é Deus te forjando. A pressão é uma oportunidade de confiar mais nele, de crescer espiritualmente, de saber que você tem uma promessa muito maior para ser seguida. Para de culpar Deus pelas escolhas que você mesmo fez. Para de culpar Deus por ter se colocado nesse lugar. Todas as escolhas que você fez até hoje foram suas. Até agora, talvez, você não viveu com o nome dele acima do seu. O nome de Deus, glorificando a ele. Então, se agora você tem um discernimento, sustenta o processo. Ele não vai te dar carga maior do que você pode suportar. Para se tornar alguém melhor? Não. Não vai te dar algo pesado demais que você não suporte. Ele sabe, ele que te fez. Ele sabe como que está o sustento aí. Só que a base precisa estar firme, precisa estar sólida. Então tem coisas que você precisa passar para você crescer. E você precisa sustentar isso para ser mais forte. Faz sentido? Comece a encarar de outra forma. Hoje, falando sobre pressão, seja no corpo, na mente, no espírito, você começa a entender que isso pode ser um aliado para você crescer, para você ser melhor. A pressão não precisa ser algo negativo, ela pode ser uma força transformadora. Entendendo que só passando por ela você consegue ser alguém melhor, uma melhor versão de você mesmo. Então respira fundo. Não se contenta com o deserto também.
não se contenta com a pressão, mas aprende a lidar com ela e aprende a usar da melhor maneira. Você não vai ter o que Deus te prometeu se você não estiver pronto para sustentar. Você precisa ser preparado, você precisa ser forjado. Então sustenta, que vai dar certo. Começa a organizar suas emoções para você lidar melhor com isso, para você atingir tudo que você pode, o seu maior potencial. Sai da vítima, vai se tornar o herói da sua história. E é sob pressão que você aprende a fazer isso. Quando tá tudo lindo, é lindo ficar lindo. Mas quando tá difícil, você precisa sustentar. E é nesses momentos que você prova para você mesmo que você dá conta. Então, qual a pressão que você tá passando hoje? Respira fundo aí. Pergunta para você mesmo, como eu uso isso para me fortalecer? Como eu posso sair disso mais forte? Como eu posso controlar o meu emocional, minha fé, o meu foco para isso continuar? Da melhor maneira possível, eu sair disso melhor do que eu entrei. A pressão tá moldando, tá te moldando o tempo inteiro. Você é capaz de lidar com ela. Você é fragmento da rocha, não desiste disso. Não interprete isso de outra maneira achando que Deus te colocou aí. Não. Usa isso para ser melhor, a melhor versão de você mesmo. Fechado? Então, ó, respira fundo, abre essa postura, abre um sorriso no rosto. Você tá passando por isso é porque você dá conta. E manda para alguém que precisa ouvir isso, que acha que o mundo tá despencando. Não, dá para usar a pressão a seu favor também. Tá bom? Um beijo e até amanhã com mais Foco, Força e Café.